de Jesus. Amém? Então abra o seu coração agora e receba a palavra do Senhor sobre a sua vida. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 12. Nós vamos falar um pouco de uma pessoa que pouco se fala dele na igreja. Nós vamos falar um pouco dele hoje. Deus é bom em todo o tempo. Em todo o tempo, Deus é bom. A gente está sempre falando isso, não é mesmo? E é verdade. Deus é amor. Deus é soberano. Amém? Nós devemos sempre lembrar disso, que Deus é soberano. Nunca esquecer a soberania de Deus. Evangelho de João, capítulo 12, no versículo 4. Assim diz a palavra do Senhor. Então, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso, não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Amém? Judas, um dos 12 escolhidos, chamados por Jesus para estar com ele, certamente foi um daqueles que Jesus enviou, que pregou a palavra. A Bíblia não fala especificamente sobre isso, mas nos leva a crer que ele também foi usado para curar enfermos, para expulsar os demônios, porque ele estava foi contado entre os 12 ali. Mas ele não vivia, como esse texto diz aqui, ele não vivia uma vida reta diante do Senhor. Aqui no texto fala que ele era ladrão e que ele tirava o que se lançava ali na bolsa. E a gente sabe, o que aconteceu. A Bíblia diz que no fim, Satanás entrou nele e ele acabou traindo o Senhor. Vendeu o Senhor por 300 moedas de ouro. Por quê? Porque a avareza estava no seu coração. Ele era discípulo de Jesus? Não, ele estava junto ali, foi contado com os 12. Mas não seguia os ensinamentos do Mestre, não se submetia à ação do Espírito de Deus que estava ali, como o próprio Jesus disse que foi o Espírito Santo que revelou a Pedro, ou o Pai que revelou a Pedro a verdade. Então ele estava ali sujeito às mesmas ações do poder de Deus, sujeito à mesma palavra, mas não se submetia a isso. Ele tinha suas próprias convicções, ele era uma pessoa que tinha uma visão materialista, Ele amava o dinheiro, apesar de não tê-lo. Quando fala de avareza, a gente lembra logo de uma pessoa que tem dinheiro, Mas normalmente não é isso. A gente vê aqui que por que ele tirava o dinheiro? Porque ele queria ter dinheiro, porque ele queria ter as coisas, Ele queria ter uma vida mais fácil. As pessoas roubam por causa disso, porque quer ter uma vida regalada, ter bens, ter posses, ou porque não gosta de trabalhar, É por isso que as pessoas roubam. Todas as duas coisas é pecado, tanto o querer ter, a ganância por ter, a avareza, quanto a preguiça. A Bíblia não cita qual era o caso de Judas, mas certamente ele estava agindo de maneira contrária à palavra de Deus. E o que aconteceu foi, não tomando aquela posição, Satanás entrou na vida dele e aconteceu o pior. Bom, a palavra de Deus disse que era para que se cumprisse as Escrituras.
que aconteceu isso com ele. Mas o certo é que ele não se submeteu à vontade de Deus. Talvez fosse chamado por isso mesmo, porque Deus já conhecia a sua índole, conhecia o seu coração e já o chamou para que se cumprisse nele o que diz as Escrituras. A gente precisa se submeter à palavra de Deus. As nossas vontades, os nossos desejos têm que ser suplantados pela vontade de Deus. Nós precisamos ter domínio sobre os nossos desejos, sobre os nossos ímpetos, né? Às vezes acontece, dá aquela coisa repentina, uma vontade de fazer alguma coisa que não é correta. Não acontece isso? Às vezes acontece. Mas quem tem o Espírito Santo e se submete à ação do Espírito Santo, naquele momento vem a força. A gente clama ao Senhor, né, e vem a força e a gente resiste a aquele problema, aquela tentação. Aliás, a palavra do Senhor diz, Jesus ensinando os seus discípulos a orar, ele falou para a gente orar, pedir ao Pai para não nos deixar cair em tentação. Ou seja, quando eu estiver sendo tentado, clamar a Deus, Deus me dá força, não deixe eu cair, porque eu estou sendo tentado. Muitas vezes a pessoa tem até vergonha de falar que é tentado, mas todo mundo é tentado. Porque isso é próprio da natureza de quem está caminhando com Cristo, de ser tentado. Além da própria concupiscência, do próprio desejo que está em nós, existe também o inimigo das nossas almas que está sempre armando situações para que a gente possa cair no pecado. Então a gente precisa submeter a Deus, a gente precisa parar e pensar no Pai Nosso, né? Tem muita gente que fica rezando o Pai Nosso. Não é para rezar o Pai Nosso, é para prestar atenção e orar como está escrito ali. Que ele é modelo de oração. Aliás, começa dizendo assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Pai nosso que estás no céu, Ele está nas alturas, nós estamos na terra, no escabelo dos seus pés, Ele está muito acima de nós. Existe uma distância muito grande entre nós e Deus, mas aprove a Ele, por amor a nós, nos aproximar dEle em Cristo Jesus. Amém? Mas nós devemos considerar isso, que nós só estamos próximos de Deus por sua graça e misericórdia. E nós devemos temê-lo por causa disso. Ele está acima de todas as coisas. Ele domina sobre tudo. E o final do Pai Nosso diz: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Ele domina sobre tudo e sobre todos. Não há nada que foge ao controle, ao domínio de Deus. Acontece um monte de coisa errada aí, mas Deus está no domínio de todas as coisas. Acontece porque Ele permite. Porque se Ele disser não, é não. Deus é bom, ela diz: Deus é bom em todo tempo, né? Deus é maravilhoso, Deus é amor. Mas Deus é justiça também. E a palavra do Senhor diz que nós devemos considerar a bondade e a severidade de Deus. Está escrito em Romanos 11. Deus é um Deus bom, Deus é amor, mas Deus é um Deus severo. Deus, quando quer abençoar, Deus é implacável. Quando Ele ordena a bênção dEle sobre a vida de alguém, não há nada que impeça. Mas quando Ele julga também, não há nada que impeça a justiça dEle. Ele é implacável, Ele é eficaz, Ele age segundo a vontade dEle. Ele ordena e acontece exatamente como Ele manda. Desde o início foi assim, desde a fundação do mundo foi assim. Ele disse: haja luz e houve luz. A Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. A terra era sem forma. E Ele colocou tudo em ordem pelo poder da sua palavra. Ele simplesmente disse: haja isso, haja aquilo. E tudo o que Ele ordenou aconteceu exatamente como Ele ordenou. E hoje não é diferente. Tudo acontece segundo a sua
vontade. E como está escrito, né? Que a vontade dele seja feita assim na terra como ela é feita no céu. Como você acha que a vontade de Deus é feita lá no céu? Quando Deus dá uma ordem a um anjo, será que ele fica devagar, pensando, vou fazer ou não, fica indeciso? Não. Faz imediatamente como Deus ordenou, no momento que Deus ordenou. E assim o Senhor Jesus disse que deve ser feita a vontade dele, aqui na terra como ela é feita no céu. Amém? O texto também diz, né? Venha a nós o teu reino. Venha a nós o reino de Deus. Reino é domínio. O domínio de Deus sobre nós. Esse aqui, Judas, estava dominado pelo amor ao dinheiro, pelo querer ter, pela avareza. Estava dominado por sentimentos do seu próprio coração. E a Bíblia diz que do coração do homem que procede os adultérios, furtos, roubos e por aí vai. Então, temos que ter cuidado com o nosso coração. Acho que por isso que Deus diz: filho meu, dá-me o teu coração. Dá o coração para o Senhor, para quê? Para Ele trabalhar, para Ele limpar o nosso coração, para Ele tirar tudo isso que está no nosso coração. E aí Ele vai colocar o quê? O amor, a fé, a esperança, a bondade, a benignidade. Aí nós vamos ser cheios do fruto do Espírito Santo. Amém? Nós vamos ver sobre outro homem na Bíblia. Jó, capítulo 1. Amém? Todos encontraram? Jó capítulo 1, a partir do versículo 1. E havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos e 500 jumentas, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Era também muitíssima a gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos do Oriente. Amém? Jó era um homem rico, o mais rico do Oriente. Quando fala maior, que está falando, contando os seus bens, né? Quem tinha esse tanto de gado naquela época era uma pessoa rica, riquíssima. E aqui diz que era muita gente que o servia, que trabalhava para ele, para tomar conta dos seus bens. Jó era rico. E aconteceu que Jó perdeu tudo o que ele tinha. No mesmo capítulo aí, seguindo aí. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás, no versículo 7, irmãos. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodar a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não o cercastes tu de bens a ele e a sua casa e tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estenderás a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor.
E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavram, as jumentas passeiam junto a eles, e eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e os moços feriram a espada, e eu somente escapei para lhe trazer a nova. Não vamos ler o texto todo, é um texto muito longo, mas Satanás tocou aqui em tudo que Jó possuía, inclusive nos seus filhos, né? O gado foi tudo embora, foi roubado, saqueado, uma parte morreu, os filhos, né, morreu, aconteceu um acidente na casa, os filhos morreu, ele perdeu a sua riqueza todinha e perdeu também os seus 10 filhos. Mas Jó continuou firme na presença do Senhor, continuou servindo a Deus, continuou fiel a Deus, porque Jó possuía riquezas, mas a riqueza não possuía Jó. Jó tinha, né, vamos dizer, dinheiro, porque naquela época, né, não era dinheiro que contava, não existia dinheiro. Mas se fosse no dia de hoje, Jó é uma pessoa que tinha dinheiro, mas o dinheiro não o possuía. É ao contrário de Judas, que se deixou levar pelo dinheiro, né? Vendeu o Senhor por 30 moedas de ouro. Jó ficou firme, continuou servindo ao Senhor. Aliás, Jó, né, no capítulo 31 fala das obras dele, né? Ele era uma pessoa honesta, uma pessoa sincera, uma pessoa que respeitava os outros, respeitava as moças, as senhoras, né, as pessoas. Ele ajudava os necessitados, né? Ele fala no capítulo 31, fiz concerto com os meus olhos, como pois eu os fixaria numa virgem. Então Jó era uma pessoa respeitadora em todos os sentidos, uma pessoa verdadeiramente temente a Deus, como o próprio Senhor disse, né? Uma pessoa que se desviava do mal, uma pessoa íntegra, sincera, temente a Deus. O próprio Deus falou isso. Ele respeitava a Deus, mesmo não o conhecendo perfeitamente, como ele próprio disse. Eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te contemplam. Ele conhecia, naquela época, a tradição era que, né, os conhecimentos de Deus eram passados dos pais, dos mais velhos para os filhos. Tudo indica que Jó viveu na era patriarcal, né? Nós aprendemos aqui sobre o sacerdócio, foi nessa época os patriarcas da família que eram os sacerdotes. E Jó aqui, né, a gente vê ele sacrificando em favor dos filhos. Então ele viveu nessa época aí. E ele recebeu os conhecimentos dos seus pais, né, dos anciões da sua época, e ele transmitiu para os seus filhos. Então ele conhecia porque ele ouvia dos seus pais. Deus é bom, Deus é justo, Deus é maravilhoso, Deus é um Deus que, né, que castiga, que repreenda, né? Nós devemos obedecer a Deus para não cair na sua ira. Então ele ouvia isso dos seus pais, mas ele não tinha aquele encontro real com Deus. Depois no final nós vamos ver sobre isso. Mas Jó respeitava a Deus, ele deixava-se dominar pelo poder de Deus. Ele, né, tinha domínio da sua própria natureza, porque na verdade dentro de nós há uma natureza ruim, uma natureza pecaminosa. O apóstolo Paulo falou sobre isso, né? Em mim, isso é, na minha carne, não habita bem algum. Quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. O bem que eu quero fazer, não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse acabo fazendo. Então existe essa natureza dentro de nós, de cada um de nós, uns mais, outros menos, né? A gente vê pelo mundo afora aí acontecendo barbaridades, né? Porque a pessoa se entregou, deixou essa natureza agir livremente dentro dele. E nós devemos orar, buscar de Deus o domínio próprio. Aliás, o domínio próprio é um fruto do Espírito Santo. Nós precisamos buscar isso. Não deixar esses desejos, essas coisas, né, a avareza e outras coisas mais, a inveja, a soberba, dominar-nos. Devemos buscar o domínio
de Deus, devemos deixar o Espírito de Deus agir no nosso interior, sermos guiados por esse Espírito. Isso é buscar o reino de Deus, fazer a vontade de Deus e não a da nossa carne. Andar em Espírito, viver em Espírito e não atender à carne em suas concupiscências. Jó não fazia isso. E a história continua, né? Depois, outra vez em que os filhos de Deus foram apresentar-se diante de Deus, Satanás novamente ali, e Deus tornou falar para ele: observaste o meu servo Jó? Ninguém há na terra como ele, íntegro, sincero, temente a Deus e desviando-se do mal. Satanás novamente falou, né? E Deus fala, mesmo tu tendo me incitado contra ele, mas Satanás fala de novo: se você tocar na saúde dele, tirar a saúde dele, ele vai te blasfemar de ti. E Deus novamente permite Satanás tocar em Jó, e Satanás toca, porque Satanás não tem misericórdia. Ele não destrói o mundo inteiro, ainda não destruiu as pessoas que não têm Jesus, porque Deus não deixa. Porque apesar deles não conhecer a Deus, eles estão debaixo da graça de Deus, né? A graça comum de Deus, né? Os teólogos, né, dividiram a graça de Deus em graça comum e graça especial. Graça comum, todo mundo é participante dela. O mundo aí fora, todo mundo é participante da graça comum. Mas a graça especial é só para nós, filhos de Deus, para nós que aceitamos a Jesus, que rendemos-se à vontade soberana de Deus. É a graça especial. Essa graça nos deu direito a uma vida eterna, uma herança incontaminada no céu, guardada para nós. Se não fosse essa graça, ele já tinha destruído o mundo, porque nele não tem nada de bom. Tudo que ele toca, ele mata, né? Ele tem a morte em si mesmo. Tudo que ele toca gera morte, tudo que ele toca, ele destrói. Assim como Cristo tem a vida em si mesmo, que em tudo que ele toca, ele dá vida, ele vivifica, assim Satanás, ao contrário, ele destrói, ele mata tudo que ele toca. Então a graça de Deus é que guarda o mundo, mesmo o mundo não obedecendo a Deus. Por isso que a gente vê muitas coisas terríveis acontecendo. Por quê? Porque Deus retira a mão e permite Satanás fazer. A gente tem visto barbaridades acontecendo. Quando a gente pensa que já viu tudo em termos de maldade, aparece a coisa nova, né? Uma maldade nova, coisas terríveis. E muita gente está conformando com isso, até mesmo cristão, achando que isso é coisa normal. Esses jornais da tarde aí, para um pouquinho para ver. Eu não consigo, às vezes eu começo a ver assim, só violência. Eu acho que esse negócio desses jornais policiais que tem à tarde, isso é mais para tentar, para agir na mente das pessoas, para as pessoas se conformar com este mundo, aceitar isso como coisa normal. Mas nós não, a palavra do Senhor diz para nós não nos conformarmos com este mundo. Nós não devemos aceitar essas coisas. Normal é do jeito que Deus mandou. Isso aí é comum, se tornou comum hoje, mas normal não. Normal é do jeito que Deus determinou. Para nós, a normalidade é aquilo que está de acordo com a palavra de Deus. Mas Jó perdeu a sua saúde e ele sentou ali na cinza e coçava com um pedaço de telha as suas feridas. O sofrimento de Jó foi terrível. A gente vê, eu estava olhando algumas enfermidades que eles dizem que eram a enfermidade de Jó, é coisa terrível. A Bíblia diz que ele ficou ferido da cabeça, da planta dos pés até o alto da cabeça, era só ferida. Aquilo deve ter doído demais. O sofrimento foi terrível, mas o sofrimento não tirou Jó da presença de Deus, porque ele temia a Deus, porque ele não se deixava dominar pelas coisas materiais, pelos desejos da sua carne. Ele servia a Deus, mesmo não conhecendo a Deus perfeitamente, ele servia a Deus. E quando tudo aconteceu, quando ele ficou enfermo, ele prostrou, e a Bíblia diz que ele adorou a Deus. Ele lançou-se aos pés do Senhor. A palavra adorar, nesse sentido de Jó aqui, é
reverenciar, ele se prostrou diante de Deus, ele reverenciou a Deus, ele reconheceu a grandeza de Deus. No costume judaico, quando uma pessoa se prostrava diante de outra, ele estava se colocando na posição de servo e reconhecendo aquela pessoa como Senhor. Ele estava se humilhando na presença daquela pessoa, se colocando, como menor. Isso que Jó fez, ele se colocou como servo na presença de Deus, reconhecendo a grandeza de Deus e a pequenez dele, a insignificância dele como ser humano diante da grandeza de Deus. Foi isso que Jó fez. Adorar a Deus aqui foi nesse sentido, porque a adoração também tem o sentido de servir a Deus, louvar a Deus também, e outros sentidos mais, amém? Mas Jó adorava a Deus, Jó respeitava a Deus, reverenciava a Deus, esperava em Deus. E a palavra diz que Deus é um Deus que trabalha por aqueles que nele espera. Jó foi até o final sem saber por que ele estava sofrendo, Ele falava um monte de coisa, ele falava da sua integridade, e ele achava que pela sua integridade Deus tinha se colocado contra ele. Ele não entendia por que ele estava sofrendo, porque ele não conhecia esse diálogo que Deus teve com Satanás. Você já parou para imaginar se Satanás está tendo o mesmo diálogo a seu respeito com Deus, e Deus está permitindo algumas coisas acontecer na sua vida, e você está indignado? Não posso, a palavra de Deus não promete, não é isso, a promessa de Deus é vida abundante. Por que eu estou sofrendo? Deus é bom, eu não estou pecando, eu não tenho pecado. Sim, quer dizer, a Bíblia diz que todo mundo é pecador, mas eu não tenho cometido coisas horríveis, como a gente vê por aí. Tem pessoas que têm uma vida toda errada e está sendo abençoado, e eu não. Olha, Deus tem propósito em tudo. Fica firme na presença de Deus, que Ele certamente vai mudar a história. Deus tem prazer em abençoar. Jó não sabia por que ele estava passando por aquilo. Os seus amigos sentou e começou a acusá-lo. É por causa disso, é por causa do pecado. E às vezes quando a gente começa a passar por situações difíceis, as pessoas às vezes não falam, ou às vezes até falam mesmo: meu irmão, dá uma olhada na sua vida, vê por que você está passando por isso. Às vezes você cometeu alguma coisa, ou às vezes fica pensando, julgando a gente no coração, e a gente mesmo às vezes pensa: Deus, o que eu fiz para que eu estou passando por essa situação? Bom, tá certo, a gente precisa orar a Deus, mas não fique indignado. Deus, Ele tem direito pleno e total sobre a sua vida para fazer o que Ele quer da sua vida e na sua vida. Reconheça isso e sirva a Deus. Está passando por luta, por dificuldades, por enfermidades? Adore a Deus. Está tudo bem, está sendo abençoado? Adore a Deus, glorifique a Deus. Independente das circunstâncias, sirva a Deus. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados pelo seu decreto. Todas as coisas, não é algumas coisas, não é só as coisas boas, todas as coisas contribuem. E Jó passou por esse sofrimento todo, os seus amigos, como eu disse, o acusavam, e ele falou um monte de coisa, e Jó retrucava. Eles tentavam achar a causa do sofrimento de Jó, e Jó se esquivava. Depois veio Eliú, usado por Deus, uma pessoa temente a Deus, esperou os outros falarem primeiro, porque os outros eram anciões e ele era jovem. Esperou aqueles que segundo a tradição tinham mais conhecimento. Esperou eles falarem primeiro, depois que eles cessaram, ele começou a falar, e falou e chamou a atenção de Jó para algumas coisas, foi usado por Deus, e Jó parou
e considerou. Jó não retrucou Eliú. A gente não vê ele retrucando Eliú. Ele ponderou, ele analisou, e aí que aconteceu? A Bíblia diz que Deus falou a Jó de um redemoinho. E Jó parou e ouviu a Deus. Se Deus falou para ele, Deus mostrou para Jó. O que Deus mostrou para Jó? A grandeza dele, a soberania dele. Deus mostrou através da criação, da natureza, dos animais, que ele era o Deus Todo-Poderoso e que tinha controle e domínio sobre todas as coisas, que ele governava, que ele dominava sobre tudo e sobre todos. E Jó parou e ponderou. E aí nós vamos ver lá no capítulo 42 de Jó. Depois que Jó, capítulo 42, 1, depois que Jó ouviu a voz de Deus, que Deus falou, ele chegou ao conhecimento de Deus. Ele conheceu, ele reconheceu que o Deus soberano, o Deus que é amor, o Deus que pode todas as coisas, que tem domínio sobre tudo, cuja soberania, cuja vontade ninguém pode contradizer e contra ela, esse Deus o amava, esse Deus estava ali, querendo que ele o conhecesse melhor. E o que Deus quer de nós nesta noite, que nós o conheçamos melhor. Amém? E no capítulo 42, versículo 1, diz assim: então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Jó falou muita coisa. A Bíblia diz que ele não pecou com seus lábios, com o que ele falou, porque ele falou sem conhecimento. Mas nós, se formos falar as mesmas coisas que Jó falou, nós vamos pecar, porque nós temos conhecimento. Ele, quer dizer, encobria o conselho, ele encobria a graça de Deus, né? Ele encobria a palavra de Deus, falando sem conhecimento. Quando a gente não tem conhecimento, né, a graça de Deus fica encoberta, a gente não vê, né, a grandeza das coisas de Deus. A Bíblia diz que o homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus. O homem natural, né, não entende as coisas do Espírito de Deus. O espiritual entende. Nós precisamos sair do natural, né? Ou seja, essa vida normal que todo mundo vive, lendo a Bíblia e tal, mas só aí, não sendo iluminado, não sendo guiado pelo Espírito, porque o homem espiritual é aquele que lê a palavra de Deus, que conhece, que é iluminado o seu entendimento pelo Espírito Santo, que é guiado pelo Espírito Santo, e faz a vontade de Deus. Esse é o espiritual, e esse entende bem. A gente às vezes na conversa aí, coisas simples, que para a gente é uma coisa normal, uma coisa pequena, né? Você vê que as pessoas que não têm Jesus têm dificuldade de entender. Por quê? Porque está no natural. E mesmo nós precisamos crescer a cada dia na graça e no conhecimento de Deus. E Jó fala, né, que com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Outra tradução diz: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. Como eu disse, ele conhecia pela tradição que foi transmitida para ele, né, que era transmitido de pai para filho. Ele conhecia de ouvir falar, mas aqui ele teve um encontro real com o Senhor. O Senhor falou diretamente com ele. O Senhor fala, né, diretamente com cada um de nós. Ele fala em particular com cada um de nós. Eu tenho certeza que aqui neste momento todos estão ouvindo a minha voz, mas em particular estão ouvindo outra coisa, estão tendo outro entendimento que eu não estou falando aqui. É o Senhor falando em particular com cada um de vocês.
Essa é a graça maravilhosa de Deus. Jesus, quando estava ali em Jerusalém, ali em Israel com os seus discípulos, ele pregava para a multidão, mas em particular ele explicava as parábolas para os seus discípulos, e ele faz isso ainda hoje. Em particular, às vezes lá na nossa cama, ele está falando conosco, explicando a sua palavra, amém? E Jó diz aqui por final: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. A Bíblia diz que ele não pecou com seus lábios. Por que ele está falando que se arrependia? Ele arrependeu do que ele falou sem conhecimento a respeito de Deus, porque ele viu que ele falou coisas que não eram verdades, coisas que estavam na mente dele, que encobria, o conselho de Deus sobre a vida, sobre a nossa vida. Quando fala de conselho, está falando da sua palavra, da sua graça, manifesta nas nossas vidas através da palavra. E quando a gente começa a murmurar, começa a reclamar, o nosso entendimento é cegado. A palavra do Senhor diz para não murmurar. Precisamos ter cuidado com os nossos sentimentos, com o que está no nosso coração, com os desejos que está em nós, para isso não cegar o nosso entendimento. O salmista Asaf, ele falou que ele chegou a ter inveja dos ímpios, vendo a prosperidade dos ímpios, e ele estava vivendo a dificuldade. Ele fala que assim ele embruteceu, seu coração embruteceu, e ele era como um irracional. Ou seja, uma pessoa que não tinha raciocínio, não conseguia raciocinar, não conseguia entender a vontade de Deus para a sua vida por causa da inveja que estava no seu coração. E assim há outros sentimentos que cegam o nosso entendimento. Aliás, a palavra do Senhor diz em uma das cartas aos Coríntios que se o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho. Quando fala de incrédulo, fala daquele que não crê, é totalmente o ímpio lá fora. Não, tem muita gente dentro da igreja que não crê na palavra de Deus como deveria crer, está com o entendimento cegado. Satanás não perde tempo, ele conhece, cada um de nós, ele sabe até onde a nossa fé vai, ele está sempre por perto. Não precisa assustar com isso não seria surpresa nenhuma se Deus abrisse os nossos olhos e nós víssemos demônios aqui dentro, nos observando. Ele só não pode tocar em nós, mas está por perto. A Bíblia diz que ele anda ao derredor, rugindo como leão, procurando da quem possa tragar. Mas a palavra do Senhor diz para nós resistirmos a Ele, firmes na fé, sujeitarmos-nos primeiro a Deus e depois resistir a Ele, firme na fé. Amém? Para terminar, vamos em Mateus 6,33. Bastante conhecido esse versículo, acho que não precisava nem de abrir, que todo mundo já conhece. Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e as suas justiças, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não precisamos preocupar com as coisas materiais. Aqui diz para buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que essas coisas que as pessoas correm atrás, essas coisas que muitas igrejas têm pregado aí, tem dito, se revolte contra essa situação. Cuidado com esse negócio de se revoltar. Exija de Deus o cumprimento das... Cuidado com isso. A Bíblia diz para buscar em primeiro lugar o reino dos céus, que essas coisas vão ser acrescentadas. Não precisamos nos preocupar com isso. Aliás, se eu for ler o texto antes, fala mesmo da ansiedade, aquela necessidade de ter as coisas. Está falando disso. Não precisamos disso. É buscar o reino de Deus, buscar o domínio de Deus para as nossas vidas, deixar Deus dominar sobre a nossa natureza. A palavra do Senhor diz em 2 de Pedro que
Ele nos fez grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas nós fiquemos participantes da natureza divina, tendo escapado da concupiscência que há no mundo. Então existem promessas de Deus, de transformação na nossa vida, no nosso interior, de tirar esses sentimentos ruins, de neutralizar esta vontade pecaminosa. É a presença do Espírito e da palavra de Deus em nós. Essa natureza, ela é sufocada pela natureza divina, mas cabe a nós deixar que o Espírito Santo opere, trabalhe mais na nossa vida, no nosso interior. Ele vai lavar o nosso interior, a alma, o espírito, o subconsciente, né? Precisamos orar para Deus limpar o nosso subconsciente, que tem coisa que está guardado lá, que você não lembra de aquilo mais, mas de repente aquilo volta à memória, está no subconsciente. Então precisamos orar a Deus para limpar o nosso subconsciente também. Coisas às vezes que aconteceu quando criança, que está ali, e a gente não sabe que está, mas de repente pode vir à tona e trazer problemas, se nós deixar essa natureza fluir em nós. Temos que nos esforçar, oração, jejum, meditação da palavra, para que a natureza de Cristo flua em nós, cresça em nós, né? E nos envolva, nos transforme, que verdadeiramente nós tenhamos o caráter de Cristo, a natureza de Cristo, o amor de Cristo nos nossos corações. Vamos fazer isso. Isso é buscar o reino de Deus para as nossas vidas, o domínio de Deus para as nossas vidas. E a justiça é praticar a palavra de Deus, é agir com amor, com compreensão, com os irmãos, com aqueles que não são irmãos, é ser justo, segundo a palavra de Deus. Amém? Faça isso, meu irmão, que com certeza você vai ser grandemente abençoado. E se não for, continue adorando a Deus. A gente vê aqui grandes homens de Deus, homens que foram grandemente usados por Deus e que sofreram muito, mas sofreram com prazer, com alegria, porque sabia que o que o esperava, que os aguardava é muito maior do que todas as bênçãos que nós podemos ter aqui neste mundo. O que nos aguarda é muito maior do que tudo isso. É uma herança incontaminada nos céus. Ali não vai ter tristeza, não vai ter dor, não vai ter lágrimas. Ali não vai ter disputas. Ali não vai ter nada que procede dessa natureza que Satanás plantou em Adão e que passou a todos os homens. Essa natureza pecaminosa. Essa natureza que é totalmente contrária à vontade de Deus. Mas ali seremos totalmente transformados. A Bíblia diz que nós vamos receber um novo nome, né? Que vai ser escrito em nós o nome de Deus, o nome da cidade de Deus e o novo nome de Jesus. É o caráter, é a maneira de ser, de agir, de viver do Senhor em nós. Vamos ter uma natureza totalmente santa, totalmente justa, uma natureza totalmente transformada, segundo a vontade do nosso Deus maravilhoso. Amém? Guarde essa palavra no seu coração e seja grandemente abençoado em nome de Jesus. Nesta noite nós vamos estar orando. Você não vai pedir pela sua saúde, por enfermidade, por coisas materiais. Você vai adorar a Deus. Você vai dizer palavras de carinho para Deus, palavras de amor. Você vai dizer palavras reconhecendo a grandeza e a soberania dele. Próximo diante do Senhor nesta noite. Não estou dizendo propriamente ajoelhar. Quem quiser ajoelhar, ajoelhe-se, mas que o seu coração esteja totalmente rendido ao Senhor neste momento. Adore ao Senhor neste momento, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém? Com certeza, o
O Senhor tem falado neste lugar, falado ao nosso coração, como o diácono diz, fique à vontade, de pé, sentado, de joelho. Nós vamos clamar ao Senhor agora. O centurião, quando foi até Jesus para clamar pelo seu servo, ele conversando com Jesus, ele explicou para o Senhor a sua necessidade, e Jesus disse para ele assim: olha, eu vou lá na